Urano, o planeta dos mistérios e da inovação. Urano, o sétimo planeta a partir do Sol no nosso sistema solar, é um corpo celeste fascinante e misterioso. Descoberto por Sir William Herschel em 1781, Urano é um gigante gasoso, composto principalmente por hidrogênio e hélio, com um núcleo rochoso e um sistema de anéis peculiar. Sua distância média do Sol é de aproximadamente 2,87 bilhões de quilômetros, tornando-o o terceiro maior planeta do nosso sistema solar em termos de tamanho, atrás de Júpiter e Saturno. A característica mais marcante de Urano é a sua inclinação extrema. Diferentemente de outros planetas, Urano está deitado de lado em relação ao plano do sistema solar, com um ângulo de inclinação de cerca de 98 graus. Isso significa que seu eixo de rotação está praticamente no mesmo plano que sua órbita ao redor do Sol. Essa inclinação peculiar resulta em estações extremas e desiguais ao longo do ano uraniano, com cada estação durando cerca de 21 anos terrestres. A atmosfera de Urano é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano, dando-lhe uma coloração azul esverdeada distintiva. A sua composição química e a sua estrutura interna são alvos de estudo e especulação constante. Acredita-se que tem um núcleo rochoso relativamente pequeno, circundado por camadas de água, amônia e metano liquefeitos, envolvidas por uma atmosfera espessa. O Urano possui um sistema de anéis, embora sejam mais tênues e menos proeminentes em comparação com os anéis de Júpiter e Saturno. Foram descobertos 13 anéis principais até o momento, batizados em homenagem a personagens de obras de William Shakespeare e Alexander Pope. O planeta Urano também abriga um conjunto de luas intrigantes. Até a data da minha última atualização em setembro de 2021, havia 27 luas conhecidas orbitando Urano, com as 5 maiores sendo Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Cada uma dessas luas possui características únicas e proporciona valiosas informações sobre a história e a formação do sistema uraniano. A exploração direta de Urano é um desafio, dada a sua distância do Sol e as limitações atuais das tecnologias espaciais. Até agora, apenas a sonda Voyager 2, lançada em 1977, realizou um sobrevoo por Urano em janeiro de 1986, fornecendo informações valiosas sobre o planeta e suas luas. Contudo, futuras missões espaciais estão sendo planejadas para estudar Urano mais a fundo, oferecendo uma oportunidade única para desvendar seus segredos. Em conclusão, Urano continua sendo um dos planetas mais intrigantes e enigmáticos do nosso sistema solar. Sua inclinação extrema, atmosfera peculiar, sistema de anéis e luas fascinantes são objetos de estudo contínuo e prometem revelar muitos segredos sobre a formação e evolução dos planetas gasosos. O futuro reserva novas descobertas e missões que ampliarão nossa compreensão desse mundo distante e misterioso. Órbita e rotação. Urano completa uma volta ao redor do Sol a cada aproximadamente 84 anos terrestres. Sua distância média ao Sol é de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. Os elementos orbitais do planeta foram calculados pela primeira vez em 1783 por Pierre-Simon Laplace. Com o tempo, discrepâncias começaram a aparecer entre as órbitas previstas e observadas. Em 1841, John Couch Adams propôs que as diferenças poderiam ser causadas devido à atração gravitacional de um planeta desconhecido. Em 1845, Urbain Le Verrier começou uma pesquisa independente da órbita de Urano e em 23 de setembro de 1846 Johann Gottfried Galle localizou um novo planeta, nomeado posteriormente Netuno, quase na posição prevista por Le Verrier. O período de rotação no interior de Urano é de 17 horas e 14 minutos. Como em todos os planetas gigantes, sua atmosfera superior experimenta ventos muito fortes na direção da rotação. Em algumas latitudes,
tais como a 2/3 da distância do Equador ao Polo Sul, detalhes visíveis da atmosfera se movem muito mais rápido, completando uma rotação em pouco mais de 14 horas. Estrutura interna. A massa de Urano é de aproximadamente 14 vezes a terrestre, tornando-o menos massivo dos planetas gigantes. Seu diâmetro é um pouco maior que o de Netuno e aproximadamente 4 vezes o terrestre, resultando em uma densidade de 1,27 gramas por centímetro cúbico, que o faz o segundo planeta menos denso, atrás de Saturno. Este valor indica que ele é feito primariamente de gelos, tais como água, amônia e metano. A massa total de gelo no interior do planeta não é conhecida com precisão, visto que valores diferentes aparecem dependendo do modelo escolhido, deve estar entre 9,3 e 13,5 massas terrestres. Hidrogênio e hélio constituem uma pequena parte do total, entre 0,5 e 1,5 massas terrestres. O restante da massa que não é gelo é considerado material rochoso. A atmosfera. Embora não exista uma superfície sólida bem definida no interior de Urano, a parte mais externa da camada gasosa que é acessível ao sensoriamento remoto é chamada de atmosfera. O sensoriamento remoto consegue penetrar até aproximadamente 300 km abaixo da pressão de nível de um bar, 100 kPa, com uma pressão correspondente por volta de 100 bar e temperatura de 320 kelvins. A tênue coroa da atmosfera se estende consideravelmente até 2 raios planetários a partir da superfície nominal de um bar de pressão. A atmosfera uraniana pode ser dividida em 3 camadas: a troposfera, estratosfera e a termosfera, coroa estendendo-se de uma altitude de 4.000 km a vários raios a partir da superfície nominal de um bar de pressão. Ao contrário da atmosfera terrestre, a uraniana não possui mesosfera. Composição. A composição da atmosfera uraniana é diferente do resto do planeta, consistindo principalmente de hidrogênio molecular e hélio. O terceiro mais abundante constituinte da atmosfera é o metano. O metano tem uma proeminente banda de absorção no espectro visível e no infravermelho próximo, deixando a cor do planeta água marinha ou oceano. As moléculas de metano correspondem a 2,3% da atmosfera por fração molar ao nível de pressão de 1,3 bar, 130 kPa. Isto representa aproximadamente 20 a 30 vezes a abundância de carbono encontrada no Sol. A relação de mistura, isto é, o número de moléculas do composto por molécula de hidrogênio, é muito menor do que na atmosfera superior, devido à sua temperatura extremamente baixa, que diminui o nível de saturação e causa o congelamento do excesso de metano. A abundância de compostos menos voláteis tais como amônia, água e sulfeto de hidrogênio no interior da atmosfera não é bem explicada. Estes compostos têm provavelmente valores maiores que os solares. Junto ao metano, são encontrados na estratosfera traços de vários hidrocarbonetos, os quais se acredita serem produzidos a partir do metano pela fotólise induzida pela radiação solar ultravioleta. Os compostos incluem etano, acetileno, metilacetileno e diacetileno. A espectroscopia também revelou traços de vapor de água, monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera superior, que só podem ter se originado de uma fonte externa, como poeira de cometas. Troposfera. A troposfera é a parte mais baixa e densa da atmosfera, sendo caracterizada pela diminuição da temperatura à medida que aumenta a altitude. A temperatura cai de aproximadamente 320 kelvins na base da troposfera nominal, a 300 km, até 53 kelvins a 50 km. A temperatura na região mais fria da troposfera, a tropopausa,
na verdade varia numa faixa de 49 e 57 kelvins, dependendo da latitude planetária. A região da tropopausa é responsável pela maior parte das emissões térmicas de infravermelho próximo do planeta. Atmosfera superior. A camada do meio da atmosfera uraniana é a estratosfera, onde a temperatura no geral aumenta com a altitude, indo de 53 kelvins na tropopausa para entre 800 e 850 kelvins na base da termosfera. O calor da estratosfera é causado pela absorção da radiação UV e IR solar pelo metano e outros hidrocarbonetos, que são formados nesta parte da atmosfera como resultado da fotólise do metano. O calor também é conduzido a partir da termosfera quente. Os hidrocarbonetos ocupam uma camada relativamente estreita em altitudes entre 100 e 300 km, correspondentes a uma faixa de pressão de 10 a 0,1 mar, 1000 a 10 kPa, e temperaturas entre 75 e 170 kelvins. Os hidrocarbonetos mais abundantes são metano, acetileno e etano. A razão de mistura do monóxido de carbono é similar nestas altitudes. A razão de mistura de hidrocarbonetos mais pesados e dióxido de carbono é 3 ordens de magnitude inferior. A concentração de hidrocarbonetos na estratosfera uraniana acima da névoa é significativamente menor que na estratosfera de outros planetas gigantes. Anéis planetários. Urano tem um complexo sistema de anéis planetários, que foi o segundo a ser descoberto no Sistema Solar após os de Saturno. Os anéis são compostos de partículas extremamente escuras, cujo tamanho varia de micrômetros a frações de 1 metro. Atualmente são conhecidos 13 anéis, sendo o mais brilhante o Anel. Com exceção de 2, os anéis são muito estreitos, com poucos quilômetros de extensão. São provavelmente jovens. Considerações dinâmicas indicam que eles não se formaram com o planeta. A matéria dos anéis pode ter sido parte de um planeta gelado cerca de 1 a 3 vezes a massa da Terra que se fragmentou em um impacto de alta velocidade. Dos inúmeros fragmentos que se formaram como resultado deste impacto, somente poucas partículas sobreviveram em zonas estáveis limitadas, correspondentes aos atuais anéis. Campo magnético. Antes da chegada da Voyager 2 não havia sido feita nenhuma medição da magnetosfera uraniana, portanto sua natureza permanecia um mistério. Antes de 1986, astrônomos esperavam que o campo magnético de Urano fosse alinhado ao vento solar, uma vez que estaria alinhado com os polos do planeta que estão situadas na eclíptica. As observações da Voyager revelaram que o campo magnético é peculiar por não ser originado no centro geométrico do planeta e porque tem uma inclinação de 59º em relação ao eixo de rotação. De fato, o dipolo magnético é deslocado do centro em direção ao polo sul rotacional por quase 1/3 do raio planetário. Clima. Nos comprimentos de onda visível e ultravioleta, a atmosfera uraniana é notavelmente uniforme em comparação aos outros gigantes gasosos, inclusive Netuno, que de outros modos se assemelha a Urano. Quando a Voyager 2 sobrevoou o planeta em 1986, observou um total de 10 formações de nuvens em todo o planeta. Uma explicação para essa escassez de detalhes é que o calor interno parece ser acentuadamente menor que o de outros planetas gigantes. A menor temperatura registrada na tropopausa de Urano foi de 49 kelvins, tornando o planeta mais frio do Sistema Solar. Variação sazonal. Por um curto período entre março e maio de 2004, várias nuvens grandes surgiram na atmosfera de Urano, dando ao planeta uma aparência semelhante a Netuno. As observações incluíram uma quebra do recorde de velocidade do vento de 824 km por hora e uma persistente tempestade com trovões apelidada de fogos de artifício de 4 de julho. Em 23 de agosto de 2006, pesquisadores do Space Science Institute da Universidade de Wisconsin observaram uma mancha negra na superfície, fornecendo aos astrônomos uma maior compreensão da atividade atmosférica do planeta.
Não é compreendido como esta repentina elevação na atividade surgiu, mas parece que a inclinação axial extrema resulta em variações sazonais extremas no tempo. Determinar a natureza das variações sazonais é difícil porque dados satisfatórios da atmosfera existem há menos de 84 anos, ou um ano uraniano completo. Um grande número de descobertas tem sido feito. A fotometria ao longo de metade do ano uraniano, começando na década de 1950, tem demonstrado uma variação regular de brilho em duas áreas do espectro, com o máximo ocorrendo nos solstícios e o mínimo nos equinócios. Uma variação periódica similar, com os máximos nos solstícios, tem sido observada nas medições de micro-ondas da troposfera profunda. Medições de temperatura na estratosfera iniciadas na década de 1970 também mostraram valores máximos perto do solstício de 1986. Acredita-se que a maioria desta variabilidade ocorre devido a mudanças na geometria de observação. Formação. Muitos argumentam que as diferenças entre os gigantes de gelo e os gigantes gasosos se estendem à sua formação. Acredita-se que o sistema solar tenha se formado a partir de uma bola gigante de gás e poeira conhecida como nebulosa pré-solar. Grande parte dos gases da nebulosa, principalmente hidrogênio e hélio, formaram o Sol, enquanto os grãos de poeira se aglutinaram para formar os primeiros protoplanetas. Conforme os planetas cresciam, alguns eventualmente sofreram acreção de matéria suficiente para sua gravidade prender o resto de gás remanescente da nebulosa. Quanto mais gás prendiam, maiores se tornavam. Quanto maiores se tornavam, mais gás conseguiam prender até chegar a um ponto crítico, e seu tamanho começou a crescer exponencialmente. Os gigantes de gelo, com apenas algumas massas terrestres de gás da nebulosa, nunca alcançaram este ponto crítico. Simulações recentes de migração planetária têm sugerido que ambos os gigantes de gelo se formaram mais perto do Sol do que suas atuais posições, e se moveram para o exterior mais tarde, uma hipótese detalhada pelo modelo de Nice. Satélites. Urano tem 27 satélites naturais conhecidos, dos quais seus nomes foram escolhidos a partir de personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. Os 5 principais são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon 54. A massa total dos satélites uranianos é a menor entre os gigantes gasosos. De fato, a massa combinada dos 5 maiores seria menor que a de Tritão, o maior satélite de Netuno. O maior dos satélites, Titânia, tem um raio de somente 788,9 km, menos da metade do raio da Lua, mas um pouco maior que Rhea, a segunda maior lua de Saturno, fazendo de Titânia a 8ª maior lua do Sistema Solar. Os satélites têm albedos relativamente baixos, variando de 0,20 para Umbriel a 0,36 para Ariel. As luas são conglomerados compostos por aproximadamente de 50% de gelo e 50% de rocha, do qual o gelo pode incluir amônia e dióxido de carbono. Ariel parece ter a superfície mais jovem e tem menor quantidade de crateras de impacto, enquanto a de Umbriel parece ser a mais velha. Miranda é um dos corpos mais estranhos do Sistema Solar, com cânions de 20 km de profundidade e uma mistura característica de superfícies antigas e novas. Acredita-se que sua atividade geológica tenha sido orientada por aquecimento de marés numa época em que sua órbita era mais excêntrica que a atual, provavelmente como resultado da ressonância orbital. Processos de rift associados com a ascensão de Diapiros são provavelmente a origem da sua corona com aparência de pista de corrida. 4 luas de Urano podem ter água, revela estudo da NASA. A exploração em busca de água em outros locais do Sistema Solar além da Terra alcançou um marco significativo. Cientistas fizeram uma descoberta que sugere que 4 das 5 grandes luas de Urano, um planeta com pelo menos 27 satélites, podem abrigar oceanos com profundidades de dezenas de quilômetros. Os resultados deste achado foram documentados em um artigo científico publicado em dezembro de 2022 no Journal of Geophysical Research e divulgados pela NASA. Este estudo representa a primeira análise detalhada da composição interior e da estrutura das 5 maiores luas de Urano, Ariel, Umbriel, Titânia,
Oberon e Miranda. Os cientistas utilizaram dados coletados nas missões da sonda Voyager da NASA na década de 1980 e incorporaram novos modelos de computador para chegar a essa conclusão. A reanálise dos dados da Voyager e os modelos de computador indicaram que Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon têm uma camada oceânica localizada entre seus núcleos e suas crostas de gelo. O modelo computacional se baseou em descobertas feitas por sondas da NASA, como a Galileu, Cassini, Dawn e New Horizons, que encontraram oceanos em outros mundos. Os pesquisadores também usaram dados sobre a química e a geologia da Lua de Saturno, Encélado, bem como de Ceres, Plutão e sua lua Caronte. Todos esses corpos celestes são semelhantes em tamanho às luas de Urano. O resultado dessas análises revelou que as superfícies das luas de Urano são provavelmente suficientemente isoladas para manter o calor interno necessário para sustentar um oceano. Até então, acreditava-se que Titânia, a maior das luas de Urano, com 1.580 km de diâmetro, teria a melhor chance de manter calor interno devido ao decaimento radioativo. As outras luas eram consideradas muito pequenas para reter calor interno. Entretanto, um novo estudo aponta para uma possível fonte de calor nos mantos rochosos das 4 luas, onde líquidos quentes poderiam ser liberados e contribuir para manter o oceano aquecido. Isso é particularmente promissor em Titânia e Oberon, onde as águas podem ser suficientemente quentes para sustentar a vida. Por outro lado, a modelagem térmica demonstrou que Miranda, a quinta maior e mais interna das luas de Urano, não conseguiu manter água por muito tempo, perdendo calor rapidamente e provavelmente permanecendo congelada até os dias atuais. Julie Castilho Rogers, a principal autora do artigo que trabalha no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, comentou: quando se trata de corpos menores, como planetas anões e luas, os cientistas planetários já identificaram evidências de oceanos em locais surpreendentes, incluindo Ceres e Plutão, planetas anões, e Mimas, uma lua de Saturno. Castilho Rogers também destacou que existem mecanismos ainda não compreendidos em corpos que potencialmente possuem água. O estudo sugere que o calor interno não é o único fator a contribuir para a presença de oceanos subterrâneos em luas, pois os cloretos e a amônia provavelmente estão presentes nos oceanos das maiores luas de Urano. A amônia atua como um anticongelante, e a modelagem indica que possíveis sais na água podem também funcionar como agentes anticongelantes, mantendo os oceanos em estado líquido. À medida que exploramos os segredos fascinantes de Urano, somos lembrados de que nosso sistema solar é um lugar repleto de maravilhas e mistérios. Esta esfera gelada, com suas luas intrigantes e potenciais oceanos subterrâneos, nos desafia a compreender as complexidades do cosmos. À medida que continuamos a desvendar os segredos do nosso vizinho distante, somos inspirados a explorar mais fundo, questionar mais e sempre buscar as respostas para as perguntas que nos levam às estrelas. O universo é vasto, e Urano, com sua peculiaridade, nos convida a continuar nossa jornada de descoberta. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração, e que ela inspire novas aventuras no espaço sideral.